Sabe, a gente costuma ouvir que a economia é tipo uma máquina perfeita, né? Com um sistema de leis que não mudam. Mas e se essa história que contam pra gente tiver umas partes faltando? E se a economia for, na verdade, menos ciência e mais uma história mesmo, com gente que ganha, gente que perde e com os capítulos meio escondidos? Nesta nossa análise, a ideia é justamente essa: desmontar essa máquina. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no projeto padrão, sabe? Aquele modelo econômico que todo mundo estuda. E depois, vamos atrás das peças que estão faltando, daqueles capítulos que parecem que foram arrancados do manual de instruções. Então vamos lá. Começando pela história oficial, aquele modelo que, olha, com certeza já apareceu em algum livro didático por aí. É uma visão do mercado que parece uma dança, sabe? Tudo perfeitamente coreografado, elegante e que se regula sozinha. Funciona assim. É bem simples de entender. Pensa no preço de alguma coisa. Sei lá, abacate. Quando o preço do abacate cai, o que acontece? Mais gente quer comprar. Lógico. Ou porque dá para levar mais com o mesmo dinheiro, ou porque a pessoa acaba escolhendo o abacate em vez de outra fruta que está mais cara. Isso aí é a famosa lei da demanda. Agora, olhando pelo outro lado, se o preço do abacate sobe, os produtores, os agricultores, eles se sentem mais motivados a plantar e vender mais, certo? Afinal, o lucro é maior. E é isso que cria o que os economistas chamam de curva de oferta com inclinação para cima. Beleza. E é aqui que a mágica acontece, segundo o modelo. Essas duas forças, o que as pessoas querem comprar e o que as empresas querem vender, se encontram num ponto perfeito. É o tal do equilíbrio de mercado. E o mais interessante? Ninguém precisa ficar controlando isso, nenhum governo, nenhum planejador. O mercado, em tese, se resolve sozinho. E qual o resultado disso tudo? Uma alocação de recursos que seria perfeitamente eficiente. Nesse mundo ideal, o mercado garante que as coisas certas sejam produzidas do jeito certo e na hora certa. É uma história bem bonita, né? Quase perfeita demais. Só que essa história tão bonita depende de uma suposição gigantesca. A pergunta é: quem são os personagens principais? Porque o modelo parte do princípio que são indivíduos, e mais, indivíduos totalmente racionais e independentes. Mas espera aí, será que é assim mesmo? Olha só, essa citação famosa da Margaret Thatcher resume bem essa ideia do livro didático. A economia, nesse caso, é movida por indivíduos, cada um agindo para maximizar o próprio bem-estar. A sociedade? Ela seria só soma de todas essas escolhas individuais. Mas basta olhar em volta. As decisões que realmente moldam a vida econômica de todo mundo, elas são tomadas por indivíduos isolados? Ou será que são tomadas por essas organizações enormes? Pensa bem. Grandes corporações, governos, sindicatos, cada uma com um poder imenso e com a sua própria agenda. E mesmo quando a gente fala do indivíduo, a coisa é muito mais complexa do que esse modelo racional sugere. É só pensar na gente mesmo. Quem é que faz a escolha perfeitamente lógica o tempo todo? Às vezes, a gente age por impulso, por emoção, ou é simplesmente influenciado pelo jeito que uma escolha é apresentada, né? Ok, então, os atores em cena não são esses robôs racionais que o modelo descreve. Isso já levanta outra questão importante. E o palco onde tudo isso acontece? O mercado, ele simplesmente surgiu de forma natural ou ele foi construído? É que o modelo do livro didático faz parecer que os mercados sempre existiram, como se fossem parte da natureza, tipo rios e montanhas. Mas a história conta outra coisa. Os mercados, que são a base do capitalismo, o de terra e o de trabalho, por exemplo, tiveram que ser criados. E muitas vezes esse processo foi bem violento e cheio de rupturas. Vamos pegar o mercado de trabalho na Inglaterra como exemplo. O processo que Karl Marx descreveu como acumulação primitiva não foi uma coisinha que aconteceu aos poucos, uma evolução natural. Não, foi uma transformação radical, que basicamente tirou as pessoas da terra onde viviam e as forçou a ter que vender seu trabalho para conseguir sobreviver. E o Marx não aliviava nas palavras, não. Para ele, a criação desse mercado de trabalho livre foi baseada no que ele considerava um roubo em grande escala. O ponto central aqui é esse. Essa instituição, que é fundamental para o capitalismo, não surgiu de forma pacífica. Certo? Então, o mercado não é algo natural. E a concorrência? Aquela que seria a grande força motriz de tudo? Pois é, o modelo padrão nos conta uma história, mas a realidade histórica parece ser bem diferente.
O modelo padrão pinta a concorrência como um estado de paz, de equilíbrio, quase como um lago calmo. Mas os economistas clássicos, como Adam Smith e o próprio Marx, viam a coisa de um jeito bem diferente, como uma rivalidade feroz, uma verdadeira guerra onde as empresas lutam para sobreviver e, claro, para dominar. E nessa guerra, parece existir uma lógica meio inevitável. A competição acirrada leva à eliminação dos mais fracos. Os vencedores acabam absorvendo os perdedores. O capital, o dinheiro, vai se concentrando em cada vez menos mãos, o que leva, no fim das contas, à dominação de poucos e, eventualmente, ao monopólio. E uma vez que esses gigantes dominam o mercado, a luta muda de cara. A briga deixa de ser só para oferecer o menor preço. A questão passa a ser outra: construir marcas fortes, criar barreiras para novos concorrentes e, claro, influenciar a política para proteger os lucros. A concorrência não some, ela só se transforma. Então, onde é que a gente chega com tudo isso? Aquele modelo elegante de oferta e demanda do começo da nossa conversa não é que ele esteja totalmente errado, mas é como ler um livro com metade das páginas faltando. Ele nos dá uma estrutura, mas deixa de fora toda a parte do poder, da violência, do drama da história real. Para entender a economia de verdade, a gente precisa olhar além daqueles gráficos bonitinhos. É preciso reconhecer o poder imenso das grandes organizações. É preciso entender que os mercados são construções históricas, não são dados da natureza. E, fundamentalmente, aceitar que nós, seres humanos, somos criaturas bem complexas e não simples máquinas de calcular. Sendo assim, se a economia não é uma máquina perfeita, o que ela é, afinal? Um campo de batalha? Uma grande negociação? Um projeto que ainda está sendo construído? A única certeza é que não é uma força da natureza. É uma história. Uma história que todos nós estamos escrevendo e reescrevendo todos os dias. A grande questão que fica é: quem está segurando a caneta?